Não se iluda. Decepção é uma coisa que dói, né? Decepção, eu acho que não tem outra palavra para explicar que a própria palavra decepção, né? É aquele banho de água gelada, é aquela coisa que você fala, ai, como assim, né? E dói, incomoda, e a gente fica triste. E é uma catástrofe. E enfim, a gente passeia por muitos universos, né? Diante de uma decepção. A gente culpa o outro, a gente se culpa, a gente se coloca no papel de vítima. A gente acha que foi um descaso, que foi a outra pessoa foi ingrata, a outra pessoa foi desumana, a outra pessoa foi um monte de coisas. Na verdade, posso ser bem sincera, eu demorei muito tempo para aprender isso. Não que eu não me decepcione mais, eu me decepciono sempre, né? Não, sempre no sentido de não parei de me decepcionar, porque eu aprendi algumas coisas. Mas eu me decepciono ao mesmo tempo, ops, calma lá, alto lá, você já aprendeu, a história não é assim. Aí eu puxo o freio de mão e trago a responsabilidade para mim novamente. Então é nesse ponto que eu falo que aprendi, mas existe esse caminhar aí. Por quê? Porque na verdade, a, o responsável pela decepção somos nós. Sim. Sabe por quê? Porque a decepção só existe quando a gente coloca expectativa, espera muito de alguma coisa ou de alguém. Por exemplo, eu prestei um concurso recente e não fui bem. Em outro momento, eu poderia, na verdade, ter algumas reações. Se eu tivesse estudado para o concurso, ou se eu tivesse estudado pacas e não tivesse tido o resultado esperado, eu ia ficar muito decepcionada. Por quê? Porque era assim, eu fiz todo esse esforço, todo esse empenho, fiz tudo isso e não atingi o meu objetivo. E aí vem a decepção, vem aquela tristeza, vem aquela sensação de, de perda, de fracasso, de insucesso, de revolta, né? Agora, eu sei, eu tenho consciência que eu não estudei para o concurso. Eu sei que eu fiz a inscrição e fui com a cara e a coragem. Então, o resultado não foi lá o que eu nem esperava. Não é que não foi o esperado, porque eu não esperava, né? Eu até sabia que o resultado não seria bom. E eu fui mesmo, tipo, vou. Na verdade, quando eu fiz a inscrição, a ideia era, obviamente, né, estudar, etc, etc. Não consegui, não tive tempo, tive. E não é desculpa, eu já vou levantar essa questão. Foi opção, dentre muitas coisas que eu tinha para fazer, eu fiz opções, né? Eu fiz as minhas opções, as minhas escolhas, e eu decidi que eu iria empregar o meu tempo em outras atividades, outras questões, e deixei de lado a questão de estudar para o concurso. Eu ia falar agora negligenciei, nem foi isso mesmo, foi uma escolha, isto ou isto, vou para cá. Porém, eu já tinha feito a inscrição e eu queria testar. Eu falei, eu vou lá testar isso daqui. E como também é um concurso de uma área que eu nunca fiz, eu falei, também vou lá para ver como é que é isso aí. Então eu fui, mas como eu não esperava absolutamente nada, o resultado, o que viesse, estava no lucro. Então é isso que eu tô querendo passar. A gente só se decepciona quando a gente espera muito. Quando a gente, por exemplo,
eu também me decepcionei, mas trouxe aqui para minha responsabilidade. Me decepcionei aí recente com uma pessoa. E quando veio a decepção, ao mesmo tempo deu aquela baixada de energia, ao mesmo tempo eu falei, ai, deixa pra lá, né? Vira a página e amanhã é outro dia e ponto final, acabou. Por quê? A gente vai trabalhando com isso, né? Não é uma coisa, opa, faz assim e pronto. Também não é assim a história. Mas eu virei a página. Por quê? Porque eu trouxe para mim a responsabilidade. A responsabilidade é minha. Por quê? Porque eu esperava muito de uma pessoa numa determinada situação. Eu coloquei o valor, dei mais valor do que a pessoa tinha, né? Projetei um valor que não era, projetei uma ação que não aconteceu, foi tudo projeção. Fui projetando, e sei que eu dei mais valor do que a pessoa merecia, mais valor do que devia, e obviamente, quando o resultado não foi o esperado, obviamente que veio a decepção. Mas a pessoa só mostrou o que ela é. Eu é que super valorizei, né? Eu que super tudo. A pessoa era aquilo, ponto, acabou, né? E ponto. Então, eu vou dizer assim, a pessoa me decepcionou? Não, eu me decepcionei com a projeção que eu fiz sobre aquela pessoa. Eu achava que aquela pessoa era tal coisa, era de tal jeito, faria tal coisa e não foi. Então, a expectativa foi minha. Como eu tive uma expectativa muito alta, a decepção foi proporcional. Tem isso, hein? Expectativa muito alta, a decepção é proporcional. Quando você não tem expectativa nenhuma, não tem decepção, porque você não projetou nada. E obviamente, quanto maior a expectativa, tanto quanto a decepção. Então, presta atenção quando você vai vir, o sentimento de decepção vai vir. Isto é ponto pacífico. A questão é você identificar, sentir, trazer para sua responsabilidade, entender o que de verdade você projetou, né? Quais eram as suas expectativas, essa questão toda, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que estava dentro da normalidade, do esperado, da realidade. E aí a gente vai, né, colocando ali cada coisa no seu lugar e entendendo de fato o que aconteceu. Isso é um exercício e isso é muito decepção, expectativa frustrada, obviamente isso não é bom. Mas é um exercício muito bom para evitar que a gente fique se decepcionando. Um ciclo de decepções contínua, né? Por conta da mesma situação ou da mesma pessoa. Isso é muito interessante de pensar. A gente pode ter novas decepções diante de várias outras situações. Ou, agora, eu ficar alimentando sempre a mesma situação e me frustrando a cada vez que as minhas projeções não são atingidas, não são realizadas, eu começo a entender que a responsabilidade de fato é minha. Eu não posso responsabilizar o outro pelas minhas idealizações e projeções, porque aconteceu uma vez. Se eu não tenho esse momento de reflexão, eu vou me colocar na posição de decepcionada, na posição de vítima e vou continuar fazendo a mesma coisa. Já diz lá, né, o conceito lá, a máxima na PNL, se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, eu vou continuar tendo os mesmos resultados que eu sempre tive. E se esses resultados não são exatamente os que me interessam,
Por que que eu vou continuar fazendo exatamente as mesmas coisas para ter os mesmos resultados? Isso é um exercício de extrema inteligência emocional, né? Você não vai ficar ali fazendo a mesma coisa, se frustrando, se decepcionando, porque você já entendeu que você precisa mudar. Então, quando a gente se coloca na posição não passiva, de ficar ali esperando que o outro mude, porque ninguém muda se não quiser, né? E a gente não muda o outro. Aliás, a gente não muda ninguém, a não ser que a pessoa queira mudar. Então, se você ficar ali esperando, né, se colocar no papel de vítima, de coitadinha, olha o que ele fez comigo, olha, né, marcou comigo, me deu o bolo de novo. Nossa, mas ele já fez isso da outra vez. Mas da outra vez anterior também ele já fez isso. Não, mas ele já fez isso umas 10 vezes. Marca e não dá nem, não aparece, não dá nenhum ar da graça. Se você não parar para pensar que você alimentou a expectativa, você tá dando crédito demais, né? Aí você vai continuar, vai ter mais 20 bolos. Você vai ficar na mão mais 20 vezes. Agora, quando você fala, e quando você não cria expectativa, não tem decepção. A pessoa marca com você e ela fala assim: ai, amanhã eu passo aí pra gente almoçar. Aí você fala: tá bom. Aí você espera. A pessoa não aparece para almoçar. Dá meio-dia, dá 1, 2, 3, 6, 10 horas da noite, meio-dia do dia seguinte. A pessoa não aparece e não te dá notícias. Aí, ok. Aquela decepção, aquela tristeza, aquela angústia, aquela, sabe, sensação de não tenho valor nenhum, a pessoa não teve consideração comigo, tal. Aí passa um tempo, a pessoa faz a mesma coisa. Aí você fala: não, daquela vez, enfim, né, deixa pra lá. Aí acontece a mesma coisa, tudo igual. Aí você se decepciona de novo e vai. Enfim, se você fizer esse exercício aí, porque é um exercício, quando a pessoa, ou você descarta de vez, tipo, vira a página e manda a pessoa às favas, ou você começa a reformular as questões, né? A pessoa marca de novo, depois de muitos bolos. Olha, amanhã eu passo aí pra gente almoçar. Sabe o que você faz? Depois, nesse exercício da autorreflexão e tal, você fala: tá. Você já tem experiência, você já refletiu, você já tudo, e você sabe que muito provável, mas assim, 99,99% de chance da pessoa não aparecer de novo. Afinal de contas, é um hábito dessa pessoa, né? E você vai se decepcionar se ela não aparecer? Não. Você já não estava esperando nada mesmo, né? Você vai ser surpreendida se ela aparecer. Se ela cumprir com aquilo que ela combinou com você. Aí você vai falar: nossa, caracas, agora a pessoa conseguiu me surpreender. Agora, caso contrário, não. Então, depois que você faz esse exercício, aprende a fazer, não tem mais decepção. A pessoa não vai aparecer e você nem vai lembrar, na verdade, nem nada, porque você nem estava esperando. Tipo, se aparecer lucro, então não tem mais a decepção, não tem mais essa frustração, porque você já aprendeu a lidar com isso. Então, você não dá crédito e tá tudo bem. Então, pensa nisso. Frustração, expectativa, dar valor demais, dar crédito demais, esperar demais. Quando você não espera nada, vá.
Vá para algum lugar aí. E é isso. Então pensa, para de se colocar no papel de vítima, porque se isso está acontecendo, é porque você está dando valor demais a quem não está merecendo. Larga de ser boba. Larga de ser boba, fica esperta. Você tem que se valorizar. Não ficar dando valor a quem não tá nem aí. E aí, sabe o que você faz? Tudo isso que eu falei agora. Se você pegou o vídeo pela metade, volta lá pro começo que você vai saber o que você faz. Vira a página e... Entendeu, né? Entendeu. Beijos.